Graça e paz. Até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje, no livro de Isaías, capítulo 5, verso 8, diz assim: Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Hoje nós vamos falar um pouco sobre finanças, e nesse assunto está esse livro, capítulo e versículo, e o título diz assim: diz a Bíblia algo sobre a reforma agrária? Será que reforma agrária é assunto espiritual? Com certeza. Deus é o Senhor em todas as áreas de nossa vida. E o profeta Isaías traz uma palavra de advertência contra os que agem como se fossem os únicos moradores da terra. Os cristãos devem sempre trabalhar para que tenhamos uma sociedade mais justa. Muitas pessoas só pensam em si. Quanta gente tem bens, inclusive terras em grande quantidade, enquanto muitos morrem de fome e não têm onde morar. Como podemos melhorar essa situação? A misericórdia, a benevolência e o auxílio aos desfavorecidos devem fazer parte da vida do cristão. Para nossa reflexão, o que causa a má distribuição de recursos e de terras numa sociedade? O que podemos fazer individualmente para mudar esse quadro? Você concorda que a influência da Bíblia numa sociedade melhora a distribuição de bens e de terras? Dê um exemplo disso. As leis de um país podem ajudar a resolver esse problema? Leia Levítico, capítulo 25, verso 23, e comente o significado dessa lei. Será correto praticar injustiça e agir com violência para mudar essa situação? Amados, esse é um assunto bem polêmico, mas no livro de Levítico, capítulo 25, verso 23, diz assim: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Olha, eu quero verificar melhor sobre esse texto aqui. Quero estudar melhor, prometo que vou me esforçar para isso. Aqui Deus fala sobre não vender a terra para sempre. Até porque o título perpetuidade vem da palavra perpétua. E eu já vi, pelo menos já tive oportunidade de pegar na mão um certificado de aforamento perpétuo, ou seja, você é dono de uma propriedade pelo resto da vida. E com isso ninguém pode mexer naquele local.
naquele pedaço de terra. E aqui Deus nos considera como estrangeiro, peregrinos. Estrangeiro é aquele que não é daquele lugar. Peregrino é aquele que está de passagem, está peregrinando por um determinado local, por um espaço de tempo. E o Senhor diz isso para mim e para você. Então, por que ter muitas terras? Por que ficamos preocupados em comprar? Se preocupamos somente com a gente ou com os da gente? A má distribuição de recursos e de terras numa sociedade, o que causa? Não devemos colocar a culpa só no governo. Muitas das pessoas acusam só quem está lá no poder. Temos a nossa parcela de culpa porque a palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. E assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. O que podemos fazer individualmente para mudar esse quadro? Podemos fazer algo? Eu acredito que sim, meu amado, minha amada. Mas por onde começar? Você concorda que a influência da Bíblia numa sociedade melhora a distribuição de bens? Sim. Concordo plenamente. Plenamente, ainda mais hoje, conhecendo a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, o poder de Deus, e também conhecendo um pouco sobre as leis e um pouquinho sobre o poder público. Eu acredito que pode melhorar e muito. A lei, com certeza, de um país pode ajudar nesse problema. O problema é que existem muitas leis, né? E pouco delas são utilizadas de fato. É pecado e não é correto praticar injustiça e agir com violência para mudar essa situação. A gente vê hoje muitos grupos de pessoas agindo com grande violência para tomar terras de outro. E antigamente se usava muito isso, né? Muito. Chegava em um determinado local uma pessoa fazendeira, uma pessoa de grande poder aquisitivo, e de repente mandava matar aquele pequeno produtor de uma pequena área para ele ficar com isso, né? Nós vemos isso nas histórias, nos livros de história. Então, isso não é correto. E eu coloco que isso é pecado. O Senhor nos dá, amados e amadas, ensinamento para nós sobre isso. É um assunto extremamente delicado que devemos nos voltar com muita dedicação, com muita oração, com muita reverência para a palavra de Deus, para podermos entender o que a palavra de Deus nos determina, nos ensina, nos corrige, nos ajuda a prosseguir. Por isso, hoje eu entendo que essa palavra, essa santa palavra, a Bíblia Sagrada, muitos estão, né, na verdade, querendo tirá-la de circulação.
Isso me faz lembrar de um filme, se eu não me falha a memória, chamado O Nome da Rosa, alguma coisa assim, que em um determinado local era proibido a leitura dessa palavra. E para eles, então, no filme, o livro que era lido às escondidas continha veneno. Amados, nós estamos aí no final dos tempos. Hoje é tempo de você meditar na palavra de Deus. Hoje é tempo de você pensar na palavra de Deus. E é tempo de você viver os conselhos que aqui estão escritos. Haverá um dia que você procurará, mas não vai encontrar. Então, por isso, eu digo a você, pense nisso, medite sobre isso e viva isso, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe e abençoe a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.